hoje, 7 de setembro, comemoramos aí o centenário do rádio no Brasil. Como vocês puderam acompanhar nessa reportagem, nesta quarta-feira o Rio de Janeiro vai receber um concerto aí que celebra os 100 anos de rádio no Brasil, com as orquestras sinfônica do Teatro Municipal, sob a regência do Felipe Prazeres, e Sinfônica Nacional, conduzida aí por Javier Logioia. A Sinfônica do Municipal interpreta trechos da ópera O Guarani, de Carlos Gomes, com a participação do tenor Éric Herrero e da soprano Maria Guerra, e a Sinfônica da Universidade Federal Fluminense encerra o programa com choros número 6 de Villa-Lobos, como disse aí o Tiago Regoto, ele que é gerente da Rádio MEC. E em comemoração aos 100 anos do rádio no Brasil, a Rádio MEC elaborou uma série especial que a Rádio Brasil Atual começa também a transmitir a partir de hoje em sua programação. No primeiro episódio é possível conhecer a história do padre gaúcho Roberto Landel de Moura. O Landel foi o responsável aí pela primeira demonstração pública de transmissão de rádio, em 16 de julho de 1899, segundo o biógrafo Hamilton Almeida, o Landel também patenteou o rádio no Brasil e nos Estados Unidos. E, segundo ele, a invenção de Landel de Moura foi reconhecida nos Estados Unidos e por outros inventores. Ele conseguiu provas disso, que estão no livro Landel de Moura, Um Herói Sem Glória, o brasileiro que inventou o rádio, a TV e o teletipo, mas mundialmente a invenção do rádio está associada ao italiano Marconi. O evento aí do padre Landel foi patenteado no Brasil e no exterior, mas apesar do pioneirismo, ele não teve condições financeiras para desenvolver e implantar um sistema de rádio aqui no país. E nós vamos falar agora com uma jornalista e radialista que é destaque em um dos programas elaborados nessa série da Rádio MEC, que vai ser transmitida aqui também na Rádio Brasil Atual, pela sua brilhante trajetória no rádio brasileiro, que é a Mara Régia de Perna, jornalista formada pela Universidade de Brasília em 78. Nos anos 80 criou o programa Viva Maria, aí voltado para as questões de gênero, pioneiro na mobilização das mulheres brasileiras para os seus direitos e se mantém no ar, né, até hoje, em formato aí, lógico, de podcast pelas emissoras de rádio da Empresa Brasil de Comunicação, EBC, e há mais de 40 anos desenvolve aí projetos de comunicação voltados à capacitação de lideranças comunitárias, principalmente na região amazônica, com ênfase aí em meio ambiente, cultura popular, conhecimento tradicional, sexualidade, direitos reprodutivos, dentre outros. É com imenso prazer que eu anuncio a chegada aqui da nossa querida Mara Régia, querida jornalista, radialista, amiga. Bom dia, Mara. Oh, bom dia, você que é a rainha do rádio e eu na entrevista, estou na cena. Que é isso? Que isso, Mara, a rainha, grande rainha do rádio é você, a coroa está contigo, falando independência, né? Enfim, mas você é a verdadeira rainha do rádio brasileiro, sem dúvida alguma, Mara. Conta pra gente, né, a emoção de participar, de ser uma personagem do rádio brasileiro, né, nessa série especial, né, que a Rádio MEC, a Rádio Nacional também está fazendo, e que a gente vai transmitir também. Inicialmente, a emoção de fazer parte dessa história do rádio brasileiro, Mara. Pois é, eu sempre fui uma rádio apaixonada, isso desde pequenininha, ouvindo a novela que minha avó mais gostava, que era Jerônimo, o Herói do Sertão, e em função disso, né, jamais pensei que esse rádio que nos irradia, esse rádio que nos apaixona, fosse acabar coroando uma trajetória que, na verdade, é uma trajetória de luta, porque eu sempre enxerguei no rádio um instrumento de transformação, a começar pela questão das mulheres, né? Quando eu tive a oportunidade de morar em Londres nos anos 70, eu pude observar de longe, e nós estávamos ali em pleno período da ditadura militar, eu pude observar o quanto nós éramos ainda cidadãs de segunda categoria, do ponto de vista da legislação e do nosso empoderamento, da valorização do feminino, não é? Então, realmente, estar incluída nessa história de 100 anos é uma honra
imensa, incomensurável. Acho que isso aí me dá a certeza que eu já posso até me aposentar. Vai se aposentar não, Mara, de jeito nenhum, a gente não deixa, viu? Mara, conta pra gente, nessa trajetória, né, a gente está falando aqui das mulheres, né, do quanto as mulheres fazem parte aí do seu cotidiano jornalístico, né, no rádio brasileiro, conta pra gente fatos, né, que te marcaram nessa luta, né, pelos direitos das mulheres. Opa! Acho que a questão da violência, ela é, infelizmente, né, uma constante no noticiário do Brasil e num programa como o do Viva Maria, é uma questão que sempre nos colocou em movimento. E foi assim que, graças a essa mobilização que o rádio propiciou junto às mulheres de Brasília, nessa década tão importante que foram os anos 80, porque foi nela que nós avançamos com a Constituição de 88, a gente teve a oportunidade de vivenciar, por exemplo, o crime que aconteceu no campus da Universidade de Brasília. E eu, como ex-aluna, então, me ressenti profundamente daquele assassinato de Thaís Mendonça por Marcelo Bauer, que era justamente filho de um militar que tratou rapidamente de tirá-lo, mandá-lo embora do Brasil, mas nós aproveitamos vários acontecimentos, inclusive a missa de 7º dia de Thaís Mendonça, para cobrarmos do então governador do Distrito Federal, Zé Aparecido de Oliveira, a construção da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. E o Viva Maria, por muitas e muitas vezes, fechou aquele eixinho lá. Quem conhece Brasília sabe que a cidade é um avião, então você tem a asa norte, a asa sul, e na asa sul, então, foi construída essa delegacia à luz desse trabalho valoroso das mulheres que se reuniam também no auditório da rádio para as reuniões do Fórum de Mulheres do Distrito Federal, que também fez do Viva Maria uma espécie de berço, porque o Viva Maria, desde sempre, abriu os microfones para o Brasília Mulher, que era, então, uma iniciativa de algumas intelectuais, como a saudosa Mireia Soares, que pensava o feminismo já a partir dessa reflexão em torno dos nossos direitos, de uma sociedade desigual. Então, sem dúvida, essa conquista, aliada à criação do Conselho dos Direitos da Mulher e outras tantas iniciativas que nós tivemos, né, junto às políticas públicas, né, ter podido ficar, inclusive, no conselho curador da EBC, enquanto uma empresa pública, ao lado de Maria da Penha, convivendo com essa mulher que emprestou seu nome a essa lei de enfrentamento à violência doméstica, foi uma coisa, assim, absolutamente única, né? Um momento, aliás, foram vários os momentos, né? Inclusive, recentemente, não sei se você chegou a ver, mas quiseram recontar de uma forma muito maliciosa a história de Maria da Penha Maia Fernandes, justamente para esvaziar a trajetória de luta e resiliência dessa grande mulher, né? Então, Viva Maria está sempre assim, ó, antenadíssimo. E eu me lembro aqui de um grande pensador do rádio, Ronan Soares, que infelizmente nos deixou, mas lá atrás ele já dizia que eu sou a líder das mulheres de antenas. Quando eu vejo alguma coisa acontecendo, eu vou chamando a mulherada para a gente ganhar as ruas, porque é dessa mobilização, desse contato com as mulheres que estão ali na fila do ônibus, na rodoviária do plano piloto, muitas vezes comendo pastel acompanhado de um caldo de cana, que é assim um padrão de conduta na rodoviária do plano piloto em Brasília, para justamente colocar essas questões. E elas sempre muito solidárias e muito irmãs nessa causa. Exato. Falando em causa, a gente sabe que a causa da Amazônia está na sua trajetória, né, Mara? Está na sua trajetória de vida.
e eu queria que você falasse da importância do rádio também na Amazônia, né? Porque você chega, é a voz que chega nas ondas do rádio, é a sua voz. Bom, eu já fui para a Amazônia e já fiz trabalhos lá, e quando eu estava entrevistando as pessoas, pois é, mas a Mara já, ela esteve aqui, você lembra? Ela falou assim, Mara Régia. Bom, o seu nome está na boca das pessoas ali da Amazônia, das mulheres, dos homens, enfim. Você é muito respeitada, né, na Amazônia pela sua luta. Como você falou, você faz do jornalismo, do radiojornalismo, seu instrumento para transformar a vida das pessoas. E você transformou. E eu queria que você falasse justamente da importância do rádio, né, aliado também nesse local, né, distante aqui do eixo Rio-São Paulo, e como é essa atuação lá na Amazônia, o que te cala bem profundamente quando a gente fala da Amazônia, nessa trajetória sua? Pois é, eu devo, inclusive, à Rádio Nacional da Amazônia a minha estreia no rádio, né? Porque eu estava na UNB quando um amigo disse: Olha, acabaram de criar a Rádio Nacional da Amazônia, vai lá, eu acho que você dá para isso. Porque até então eu fazia publicidade, né? Então, eu disse: Menino, imagina, eu não conheço a Amazônia, sequer isso, né? E nunca fui numa emissora de rádio. Ele falou: Mas acho que você deve ir até lá. E foi por essa porta que eu cheguei para conhecer justamente essa brava gente brasileira, essa população que não fosse o rádio, estaria quase que num continente apartado do Brasil. Eu me refiro justamente àquelas comunidades que estão lá no Pará, na Terra do Meio, não é? A 52 horas de barco de Altamira, uma viagem longa, perigosa, porque você tem ali as corredeiras, as cachoeiras, enfim, o Xingu está ali sempre oferecendo alguns riscos, né, para quem, para além das ondas do rádio, se dispõe a navegar igarapés, corredeiras, enfim. Então, a Amazônia me trouxe grandes lições, a começar por tudo que aprendi, fosse com as parteiras da floresta, né? Coisa mais linda você vivenciar uma pessoa com tão parcos recursos sair de sua casa na madrugada com uma tocha para iluminar a mata para fazer o parto de uma companheira que estava precisando. Então, aprendi, inclusive, a cantar com as parteiras, né? Donas do divino dom são as parteiras, as enviadas de Deus são as parteiras. Olha, realmente, essas mulheres são uma experiência iniciática, porque elas são as mães primeiras do umbigo do mundo, porque alguém teve que aparar menino para nascer, para a humanidade crescer. Então, muita resistência, muita força, a fé que essas mulheres têm, a cantoria, os saberes, saber que um algodão, uma planta, né? O algodão, por exemplo, faz aumentar o leite das mulheres, e por aí você vai aprendendo um monte de coisa. E, para além disso, além desse trato com as plantas e ervas medicinais, essa ética humana que a gente tanto precisa resgatar nesse momento onde estamos aí celebrando uma independência que ainda tarda, principalmente no contexto da região amazônica, sempre muito ameaçada, e a gente precisa estar atento aos gritos, não ao grito do Ipiranga, mas aos gritos que essa população que vem sendo dizimada, porque para isso basta que você, como Chico Mendes, como Maria do Espírito Santo, como Zé Cláudio, eu poderia fazer aqui uma lista de Irmã Dorothy, enfim, são muitas as lideranças que eu vi tombarem como aquelas castanheiras centenárias, porque isso corta o seu coração, isso te leva a uma ação concreta e objetiva em prol dessa causa, né? Então, a Amazônia, eu nasci no Rio de Janeiro, inclusive nasci no 12 de setembro, que é o dia justamente de inauguração da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Você vê que não é nada por acaso. Minha mãe, inadvertidamente, cria esse nome de Mara Régia, me coloca a Vitória Régia, flor símbolo da Amazônia,
para eu carregar, né? Então, estou eu aí. Ela que tem tanta força, eu acredito que ela, na verdade, ela é minha irmã com essa competência, porque você sabe, não sei se é do conhecimento de todo mundo, mas a Vitória Régia, ela é capaz de aguentar o peso de uma criança até 30 quilos, sabia? Então, é uma coisa, assim, dá para segurar o peso do mundo, o peso da injustiça, que infelizmente ainda assalta a alma brasileira, porque somos todos Amazônia. Então, estar a serviço dessa brava gente brasileira, conhecer o Acre, Raimundão, primo de Chico Mendes, que não sai de casa antes de ouvir a Mara Régia, porque ela tem sempre uma coisa, uma ideia, uma planta, alguma coisa para melhorar a vida da gente. Então, Que linda! Ai, Mara. É muito emocionante te ouvir, sabe? É muito prazeroso, é de um orgulho enorme saber de toda essa luta sua. E eu já tive a oportunidade já de te falar numa palestra lá em Curitiba, no Teatro Paiol, que você deveria realmente receber uma comida especial nacional do presidente da República. Na época era a Dilma, e eu falei, a Dilma tinha que dar uma medalha, porque, enfim, nacional pelo trabalho. A gente tem aqui pouquíssimos minutos para falar, gente. Agora eu já estou falando aqui com o pessoal, Mara, para falar o tanto que você já fez. Esses poucos minutos são insuficientes para mostrar a grandeza do seu profissionalismo. A gente tem CDs onde a Mara ela coloca toda essa riqueza, né, das raízes amazônicas, enfim, ela já fez trabalhos incríveis. É impossível a gente falar da grandeza dessa mulher que a gente está podendo ouvir e ver nesse momento, sabe, Mara? Por isso que a gente escolheu você, porque você está sendo homenageada nessa série, né, da Rádio MEC, dos 100 anos de rádio brasileiro, e a gente fez questão de te escolher porque é a grandiosidade do rádio brasileiro, né? E o rádio com certeza vai sobreviver muito mais 100 anos e 200, porque, enfim, tem você aí como uma das melhores inspirações para a gente, sabe, Mari? Então, eu quero te parabenizar demais por esse momento. A gente vai convidar você outras vezes, né, para a gente conhecer mais ainda sobre o que você fez, e o que você fez exatamente é justamente para o povo brasileiro. Então, é o exemplo de como o rádio, como um profissional pode ser, né? Bom, um profissional de competência. Eu não tenho nem mais palavras para dizer, Mara, o quanto a gente te admira como profissional no rádio brasileiro. Você, sem dúvida, é a nossa rainha do rádio, sim, viu? Então, receba essa nossa homenagem. Muitos devem estar surpresos. Poxa, mas quem é essa mulher? Procurem saber, entrem exatamente na IBC, procurem acompanhar o trabalho diário, né, de Mara Régia de Perna, que vocês vão aprender demais. Mara, é com muito orgulho, com muito carinho que eu te recebo aqui e me despeço, né, já com tristeza, porque a gente queria saber mais histórias suas, viu? Pois é, mas olha só uma retificação. Você disse que eu sou uma grande mulher. Não, eu sou baixinha. Como o pessoal aqui na Amazônia. Nossa, Mara Régia, pensei que fosse uma mulher alta, loura. Eu não tenho só 1,58 m. Olha, deixo aqui, né? Eu sou quase portátil como esse rádio que a gente carrega no coração, e a ele toda a glória, todo o poder e toda essa capacidade única de se reinventar. Agora com os podcasts, não é? A todo momento, chegando na vida da gente, em nome dessa comunicação plural que respeita a diversidade e está atenta à construção de uma cidadania que ainda está a dever ao povo brasileiro, principalmente às populações originárias, aos povos da Amazônia, às populações indígenas. Então, a eles, nossa homenagem. Ai, um abraço, Mara, para você. Um beijo. Parabéns, parabéns. Até mais, querida. Um beijo. Tchau, a gente querida. teve aqui o prazer e a honra de falar com a Mara Régia de Perna. Ela é jornalista, ela que criou o programa Viva Maria, voltado aí para as questões de gênero, e tem uma atuação impressionante também na Amazônia. Muito prazer, que eu me despeço agora de Mara Régia. Beijo, Mara.
Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.